Bom dia, são de Excelência Engenheiro do PSGC, fundador da plataforma Pai Terra Arranca, e aonde e cujo como candidato do PSGC às eleições presidenciais de 2023. Eu não começou com o tribunal, desculpa, pelo atraso que tem, penso que vou acompanhar. Não passa quase todo noite, então não tive boa compreensão. Está ali, ainda vai apresentar essa declaração e, na fim, não permitir a imprensa fazer algumas perguntas que achar pertinente. Não passa para pedir conselho. Obrigado, Saldanha. Antes de mais, bom dia. Minhas desculpas formais para esse atraso. Ontem tive que acompanhar no trabalho de segunda sessão extraordinária do Comitê Central. E penso que vocês vão compreender como é que tem uma condição de não estar a apresentar essa declaração depois do voto de membros do Comitê Central. Então, por isso, não combina pausa, mas fica um bocadinho apertado, então não renova, não pedimos desculpas por esse atraso. Neste dia, começo a cumprimentar a vice-presidente, que está presente, cumprimentar todos os dirigentes do partido, presentes da comissão política que está ali, todos os colegas, todos os camaradas, todos os militantes, membros do gabinete, e a nós tudo junto cumprimentar a imprensa, que está dando voz, está dando oportunidade de poder comunicar ao povo guineense. De facto, para mim foi um momento subliminar, onde a manifestação de membros do Comitê Central, em nome de militantes do PAIGC, na Indigitã, como candidato a próximas eleições presidenciais. Então, o Sr. Saldanha acaba de falar, na lei do curto declaração, na português, e depois vai estar disponível para receber perguntas e, na medida do possível, responder. Então, se não falei, está tratando de uma declaração da aceitação de indigitação à candidatura presidencial. Povo guineense, irmãos e irmãs, com profunda honra, humildade e sentido de responsabilidade nacional, aceito a indigitação para me apresentar como candidato às eleições presidenciais da República da Guiné-Bissau em nome do PAIGC. Conto recolher nas próximas horas o apoio dos demais partidos que constituem a nossa plataforma PAI Terra Arranca. Aceito esta missão consciente do momento grave e delicado que o nosso país atravessa. Um momento marcado pela subversão da legalidade, pela captura das instituições e pelo desrespeito flagrante à vontade popular expressa nas urnas. Aceito porque a Guiné-Bissau precisa de liderança firme, legítima e patriótica, capaz de restaurar a ordem constitucional, resgatar a esperança do povo e devolver dignidade ao exercício do poder público. Aceito porque acredito que o futuro da nossa nação deve ser construído com base no respeito da lei, na transparência, no diálogo inclusivo e na justiça social. Não podemos permitir que o medo, que a repressão, que o autoritarismo ou outras formas que este regime tem promovido se consolidem como norma. Ao aceitar esta indigitação, reafirmo o meu compromisso com os valores da democracia, da liberdade e da justiça. Rejeito com firmeza qualquer tentativa de exclusão, manipulação ou intimidação. Declaro-me, por isso, pronto para enfrentar o desafio eleitoral, aliás, para ganhar as próximas eleições, com legitimidade moral e legal ao lado do povo guineense. Por isso é que digo que esta candidatura não é só minha, é de todos os guineenses, todos aqueles que aspiram por um país melhor, governado com seriedade, competência e espírito de serviço. É também um apelo à juventude, é um apelo às mulheres, aos trabalhadores,
à diáspora, aos militares patriotas e a todos os que não desistiram de acreditar na Guiné-Bissau. Todos precisamos ter esperança. Todos precisamos, de facto, olhar o futuro com confiança. Por isso me dirijo ao povo da Guiné-Bissau, para dizer que aceito esta missão porque acredito em vós. Aceito esta missão porque juntos podemos resgatar a pátria. Aceito esta missão porque a história nos chama e o futuro nos espera. Temos que o fazer com coragem, com fé e com amor, pela nossa Guiné-Bissau, por todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado. E a todos que estão a ter voz do povo, nós estamos direto nessa comunicação social de Pisa do País da Branca. Domingos não espera. Não, sabe? Uma crioula. Ok. Crioula. Tem que ser fácil, só os... Gostou, não? Bom, Sumão começou a falar. Aonde o Comitê Central da PAIGC aprova com maioria mais do que qualificada, de 97%, escolha de mim enquanto candidato a próximas eleições presidenciais. Na espera que nas próximas horas, os restantes partidos que estão constituindo a coligação PAI Terra Arrancar também poderá ser aval, como, obviamente, tem a liberdade de fazer outras escolhas. Mas não está ali precisamente para manifestar publicamente minha aceitação dessa indigitação. Eu senti como não vivi 5 anos muito terríveis. 5 anos de que agressão, subtração de direitos e liberdades fundamentais, sequestro, nos últimos tempos até assassinato, me se tornado norma na Guiné-Bissau. Onde que famílias, pessoas individuais, não é? Se a liberdade está pura em causa e em troca, a gente está falando como que a Guiné-Bissau precedeu e de um mundo duro, de um homem forte. Soma-se contra aquele que direito do povo colhe em liberdade deixa de ser importante. Ou seja, a nós tudo não deve conduzir a um dia pensa como que caminho pensa como é bom para tudo mundo, aquilo é que tem que ser bom para tudo mundo. E direito do povo, através da urna, decidir qual que se vontade, qual que caminho que deve ir bem, deve ser subjugado à intenção e à vontade de um pecador ou de um grupo. Com essa indigitação, então, a mim entendi como mais do que minha vontade de servir e de ser o Presidente da República, está ali um convite à nossa juventude, que tem que subir esse futuro com mais responsabilidade. Um convite a não mulheres, um convite inclusive a militares, que não é militares patriotas, que tem que compreender como um serviço militar e por ser digno e por ser honrado, só a hora que está alinhado com que expectativa e que ambição do povo. Então não se cria um frente comum, de facto, um frente comum que não junta tudo guineense, no sentido de não resgatar no país, no sentido de não viver futuro com confiança que é necessário. Aquilo que a mim que tem dúvida de que uma vitória dessa candidatura na eleição presidencial que depende de nenhuma força repressiva e que depende de ninguém que pode me ser um obstáculo à nossa caminhada. E depende sobretudo de nós. Fora de nós, o único que pode depender é de Deus. Só de nós que depende. E depende se não acreditar, e depende se não colocar como prioridade, e depende se não mobilizar de facto tudo na capacidade e tudo na competência. E aquilo é como nós estamos a fazer chamamento. Porque nos próximos dias, depois de não cumprir tudo que formalidades que é necessário, não empenha na estrutura uma equipa que de facto não podia papel para a nação guineense. O que se manda falar sempre. Se o místico vou ler tudo numa página, eu tenho que contar naquela página que está. Mas vou por conta naquela página que está, o livro tem que escrever. Ideias que eu tenho, tem que pôr fora. Porque fica assim, e está sendo navegação à vista. Cada dia que lá então fala, caminho à esquerda. Logo tudo o tem que correr para a esquerda.
Se no dia seguinte me fala, não, caminho para a direita, eu não tenho cobertura para a direita. Eu não quero conseguir ter tudo na mesma página. Para não ser na mesma página, não tem que se unir junto, não tem que projetar junto, não tem que assumir compromissos. Mas maior compromisso que qualquer político pode tomar perante esse povo e de respeito à Constituição. Porque a Constituição está a fixar limites de exercício de cada instituição e cada órgão de soberania. Portanto, esse que está levando a falar como se não tem fé, se não tem amor, e se não tem compromisso com o país, é possível, de facto, a partir do dia 23 de novembro, nós iniciamos uma nova página de nova vida, de nova história, de novo futuro. Uma página que não será brilhante. Se no próprio programa Terra Branca não fala, não é? Para Terra Fria, para sol e arde para nós todos. Eu vou arde só para alguns. É? E outros não. Olha algo que dia não aqui. Em falar ali. Tem alguns seguintes que, se chega aqui na Bissau, o tapete vermelho tem que estender. E tem outros que se chega lá, lacrimogêneo tem que sair. Não é? Mas esse nome se reproduzir praticamente em todo o aspecto de nossa vida. Não olhar nesses 5 anos que passam. Se não papel de raça. E tem aqueles que podem dizer a raça. E tem outros que têm que chutar o papel na raça. Se não falar que são de Baimeca. E tem aqueles que têm que levar um avião presidencial para Baimeca. E tem outros que para Bia que estão a apoiar um determinado caminho. Que eles têm que pôr em causa. Mas sobretudo um discurso que também permanentemente na divisão. Permanentemente na divisão. Se sinta que papel, não fala papel com mais manhã. Se sinta que biafara, não fala biafara que está para mandinga. Se sinta que fula, não fala fula que está mandando na mandinga. E assim sucessivamente. Portanto, aquilo é hora que não tem responsáveis, não tem dirigentes. Que não tem nada para transmitir ao povo. Porque se o Mr. Líder a povo tem que ter alguma coisa para transmitir ao povo. E para ter alguma coisa para transmitir ao povo, eu tenho que estudar o povo. E aquilo é que a nós não me se permite que não faça. Então, anunciar onde? Mas anuncia proximamente. Lançamento de uma obra que me pensa como e da convida guineenses a não reencontrar. Reencontrar que não identidade, de onde é que não sei. O que é que está por não ser de guineense? Qual que grandes aspirações que não deveria ter. Se não me se construir um Estado forte, como aqui está fazendo, isso não me se um compromisso para poder construir uma democracia que não seja sustentável, qual que caminho que não tem que entrar. Obviamente que, a hora que eu faço aqui tipo de coisa, a hora que eu propor, você não convida guineense para reencontrar o que é por estar a acordo, mas também para complementar em que aspectos que é por estar a acordo. Certo e do comum. Se não fazer aqui exercício, a boba ouvir, povo guineense ouvir, e a mim ouvir povo guineense, em algum momento, ainda tem coisas que nos juntamos e que nos permitimos, de facto, andar no mesmo caminho. Aquilo aqui é o objetivo, aquilo aqui é a base dessa candidatura. Portanto, não fica para ali. Está disposto e disponível para ouvir e tentar responder a perguntas que vou fazer. Obrigado. Sim, terras mais tempo, são frustrados. A última candidatura será aprovada para uma coligação política que é aí de Araranga. Não, PAGC. PAGC. E no passado recente, o Presidente da República tem afirmado que, como caso resgate ao público, de esclarecido no caso resgate que envolve o antigo primeiro-ministro Domingos Simões Pereira e contra o Martim, que vai nascer o 20 de junho. Que essa declaração de Procurador-Geral da República está a fazer presidente também que essa candidatura para as próximas eleições presidenciais? Não. A mim o que é que está confrontando a minha consciência e factos. E factos que caminham da minha frente está permitindo, de facto, que o povo guinense na rosto e falar na quinta que me ser o servidor público. E não ser difícil encontrar alguém que tenha a ficha tão limpa, acima de mim. A mim, me faz uma escolha. Eu já decidi entrar na administração pública. Me faz uma escolha. E minha escolha, e de como me se serve. Para me se serve, não procura lucro. Não procura ganhar dinheiro. Não procura ter um percurso de vida que não permite realmente estar à vontade. O Procurador-Geral, infelizmente, pensa como eu falava próprio em alguns momentos, e precisa garantir esse lugar. E para garantir esse lugar, e precisa para aqui que o regime fala como eu tenho que falar. Não? Concretamente em relação ao resgate, que papiado já tanto,
mas que gente continua a insistir na tenta leva para outro caminho. Não quero fazer grandes comentários, mas não deixar mais uma vez alguns elementos, algumas pistas para garantir o povo guineense comum e que tem rigorosamente nada em relação a resgate que pode constituir alguma barreira ou algum impedimento de minha candidatura. 3, 4 elementos. Vou falar aí. A mim, enquanto primeiro-ministro, na julho de 2015, ensina uma carta de quem autoriza o ministro de Finanças para começar diálogo com bancos para ver como é que não podia aliviar dívida do setor privado. E bom para o povo guineense compreender isso. E como a minha está a assumir dívida, e como a minha está a contrair dívida, nunca tive ninguém. Mas está a autoriza o ministro de Finanças para ir dialogar com o banco e para encontrar solução para a dívida do setor privado. Esse é o primeiro ponto. E a manga de guindes que está na fala com ele que o lidera domingo. E aqueles que dizem banco, aqueles que a mim fala ministro para ir tentar aliviar essa dívida. Esse que não fala a como e tem algum custo em relação ao que é o primeiro ponto. Segundo ponto, e como a senhora fala, é Cardan escrever sinal na julho de 2015. A dia 12 de agosto de 2015, foi demitido linha funções como primeiro-ministro. E é processo de negociação e consumado em novembro de 2015 com outro primeiro-ministro. Tal que tinha implicação no processo de resgate. Que na comanda, vamos falar, um terceiro ponto. Vamos falar único que é que pode dar dúvida na cabeça de guineenses. E para mim, quem que não acaba para mim servir como é advogado de resgate. Quem que escreve todo o processo de resgate. E foi minha advogado. A OS e ministro de Negócios Estrangeiros. Então, não pude compreender como. Guineenses pude pensar, se estava tão próximo de líder do PAIGC, que era primeiro-ministro, provavelmente daquele dinheiro que ele ganha, e terá alguma parte que entregar Domingos Simões Pereira. Aquilo que mandando desafiar publicamente, em volta no desafio. Foi bem a público. Foi bem falar ao povo guineense como um franco de dinheiro que ganha entra na bolsa de Domingos Simões Pereira. E a hora que não falece, não falar em relação a tudo o guinte que servimos, ou que nós servimos junto no governo, a mim enquanto primeiro-ministro, eles como ministro. Foi bem um som, e você viu como tem manga deles, caos, está do outro lado, mas cá onde não trabalhei junto. Foi bem um som, foi bem falando como, em algum momento, enquanto primeiro-ministro, Domingos Chamano irá dar instrução para nós assinar um contrato para poder beneficiar um familiar. Para assinar um contrato para ir a contrapartida por ajudar a ele próprio ou a partido. Também qualquer alguém que nem mostrar-me como, sob o ponto de vista de moralidade, e tem algum curso que está comprometido. Parece como aonde? E parece alguém que fala como se não continua a papiar. E tem segredos que não revelam. Vou permitir só vir aqui alguém para falar alguma. Quem que me diz servir público? E que pode ter segredo? E que tem segredo? Porque a partir do momento que o conselho, você tem uma obrigação de pôr fora. Você pode falar que não utilizar uma arma. Se amanhã vou atacar, então não atacar. Porque se fala assim, quem não fala como não fabrica, não, sabia o precisar atacar. Mas enquanto servidor, sobretudo na função que ele está a servir, se tem elementos que está configura qualquer tipo de crime ou que moralmente está comprometido, ele é obrigado a vir a público, foi vir tornado. Mas se terminar, a resposta é a questão. Para assegurar o comando, na devido momento, minha gabinete fazia pedido de registro criminal e o Ministério de Justiça, que tem a competência de avaliar-se, é avaliado, é otorgado um registro criminal que demonstra claramente como é que tem nada que podia obstaculizar minha candidatura. Em relação àquilo que está falado de
como a própria certidão de quitação. Recebi por telefone chamada de equipa que está a trabalhar aqui, não teve um longo conversa, próprios elementos que está lá, reconheci como um caso especial. Especial para desde 2008. Desde 2008, nunca tenho nenhuma atividade empresarial ou de alguma natureza remuneratória em relação ao Estado. Nunca tenho nenhum contrato com o Estado, nunca recebi nada de Estado para além de salário, hora que está a exercer determinada função. Nunca presta nenhum serviço ao Estado, como por cobra, o Estado cobra. E nesse momento que nunca tenho nenhum casa que renda, que por falar alguma, não tem alguma coisa que não tem que pagar como imposto. Então, aqui eu vi que coisas tudo. Duas coisas que eu mostrar. Um som, e para ter um gabinete de estudo. Ter um gabinete de estudo que falar alguma. Apesar de não cessar tudo atividade, naquela altura, em 2008, suma não quer declarar como não fica gabinete. E preciso pagar uma determinada taxa, não é? Para demora de forma como o gabinete está a ficar. Na altura, não paga cerca de 650 mil francos CFA. Mas você vê, não cumpre aquilo, mas não continua a cortar o documento. Porque não pega documento, vai dar conta de como. O gabinete nunca esteve até nenhum nome. Esteve no nome de um de sócios, que por acaso tem, e membro do atual governo. E portanto, em relação àquilo, e ficar uma. Segundo aspecto que aponta, e em relação à viatura. É falando que o tem imposto automóvel, que está em atraso. Falei, a mim está 9 meses fora. É fazer contas, é contar quanto que preciso pagar, paga no momento, entregando o sítio. E portanto, comissão que não trabalha, confirmando como é produzir tudo elementos que nos sabem, para entregar a entidade que lhe emitir a tal certidão de quitação. Só que, pasme-se, não é? Quem quer acompanhar a atualidade guinense, quem tem que assinar que tal documento, não é? E alguém que diretor de campanha de outra plataforma. Mas não tenho que falar alguma, que ele é absolutamente transparente. Portanto, não espero como esta esclarecida. Que a situação que a mim entender que nem enfrenta aquela situação. É como não está a apontar. Está mesmo a apontar. Presidente, você está preocupado com o eventual escudo de candidatura na Supremo Tribunal de Justiça, estando a par-se à tona um alegado caso de resgate. Você não pensa justamente na plano B, caso concretizar? Não, que tem plano B. Plano A, plano B, plano C, plano D, e aquilo que o PAIGC cuida. O PAIGC decide com a minha candidato. Porque senão, esta parte, gente que gosta de filme, vai ver aqui filme Bogart. E tem um filme muito interessante, Bogart. É um filme onde o ditador está a filmar e está falando, não vai correr. Está falando, não correr, mas não correr de forma legal. Mas ele que não dá tiro de início. Ele pega a pistola no mão. Dá tiro e arranca. Tudo que não passar, ele está fugado. Ele vai cair. A gente chega perto do meta, ele próprio cansa. Ele consegue chegar a meta. Logo ele toma meta e te ensina. Ele por ganha. Não começa a brincar com o Estado. Não permite para quem te brinca com nós. E isso está. Vou falar lá ontem e não repetir. Durante 5 anos, forças de ordem mangarbeaçam a abusa do povo guinense. E a não convida o povo guinense a manter calma. Está vendo aqui? Porque pelo menos tem bom alguém que, segundo traz de capa de legalidade, traz de capa de legitimidade, para vir exercer função de Presidente da República. Esse mandato do Presidente da República acaba dia 27 de fevereiro de 2025. Tudo que é ator político merece ser tratado na pé de igualdade. Se aquilo é que acontece, seguinte se continua a brincar. Porque a hora que eu vou falar com uma, quem não emite certidão de quitação, para quem se pode candidatar, e quem não sendo é diretor de campanha, para mim poder ganhar eleição. Eu falo, bom, gosto único que não falta. E para não ouvir como ministra ou ministro de Justiça, que não sendo se mandatário. Porque isso significa como ele está na Supremo Tribunal, toda hora que eu olho como e tem algum coisa que quer beneficiar, e por vai ao Ministério, vai assinar um decreto. Vai ser gozo. Vai ser gozo. E nem o som de nós, que não se ataca. Não é para ver de questão de resgate, mas a mim pensa como a voz enquanto jornalista, sobretudo, não acredita como os jornalistas que me faziam um jornalismo sério.
que é que tem que ajudar o povo guinense a compreender. E que o pronunciamento do ministro que está obriga a nação. O que é que está obriga a nação? E lei. Agora, lei, acabou por lei, vou poder ajudar a interpretar tudo no povo. E está a falar como? Alguém pode ser impedido de exercer plenamente seu direito de cidadania se foi julgado e transita e condenado e transita em julgado. Aquela é a única condição. Mas quer ver? Não acaba para ter um país onde é que ladrões pensa como é por julgar quem se bem. Aquilo depende só de nós. Olha que não houve quem na papel. Não fala como é que está no segredo de domingos. Mas por favor. Por favor. A boca também você fala como a puta de dinheiro do combo estrada. A mim entra na casa. Entra na casa. De 2012. De 2012. Os camaradas que estão comigo. Manga deles entra comigo junto. Vou perguntar se contra depois de entrar na casa. Um pilar aumentado na casa depois de entrar. Em 2012. Um pilar. E bem que eu gosto. Apesar de ter alguém que vem falar que mantém mau gosto, nunca se viu nem decora a casa. E que questão de que se viu decorar. Minha trabalho e engenharia civil. Nunca tem nada de dinheiro para ele. Mas está à vontade que aquilo. Está à vontade que aquilo. Alguém que está acumulando todo tipo de riqueza. Que é só como é acumular. É que é para exibir. É para exibir. Mas depois de vir a falar, não se conforta. A nós que fazer resgate. É de um montão alguém que fala em ela na diáspora. Fala, mas o Jubindri, de par 5, de par 5, não tem na cara de quem tem 6 bilhões na minha bolsa. Quem tem 6 bilhões se eu tiver assim? Você está à vontade em relação a isso? O que é que tem mais preocupado? E o que é que quinta na papel? E se contrabando jurar no nosso tudo, para o povo compreender o que é que está em jogo. Para o povo compreender como é preciso para não lançar, não resgatar a democracia. Sim. Se não mostrar como não está consciente daquilo e não está determinado, nada que prepara marcha do próprio povo para resgatar. Sim. Boa tarde. Digital Media Global TV Bacra Pirata. A minha questão é sobre a candidatura. O que é que o povo de Guiné-Bissau pode esperar de boa candidatura enquanto que o PAIGC ganha a eleição de 2023, mas que conseguir consolidar tendo em conta a manga de questões que até a Oscar conseguiu esclarecer? O que é que está apela ao povo e o que é que a gente se pode esperar de boa candidatura? A mesma como é a formulação e que é muito correto, que é muito exato. E que a PAIGC fica consciente. E houve um golpe de Estado constitucional. Não é? PAIGC vai à eleição, soma tudo do partido, PAI Terranca, e ganha a eleição com maioria absoluta. Guinness que tem déficit de cultura democrática, é junta, é de um golpe constitucional. Agora não fala para manga de coisa que é esclarecido. Por favor, a pensa como a voz que cobrir aquele ato de que então o presidente não fala como ele tem provas que está mostrando como e tem boa tentativa de golpe. Não é? Pensa como a voz também vai acompanhar o tribunal que julga que fala não pode nenhum indício de tentativa de golpe. E agora? Na que é que não fica? Gosse, bom ajudar eles a falar como bom, coisas que têm muito claro. Não tem para ver coisas de forma muito clara. Não vai eleição, gosse, eleição geral, tanto presidencial como legislativa. O que é que o povo guineense pode esperar de mim? A mim está a falar sempre, não está a repetir sempre. Ora, quando aponta um político, o que é que ainda fazer amanhã? Mais importante do que o que é que fazer ontem? O que é que ainda permite? Aquilo é que é muito importante. O que é que fazer? Ele que ainda continua a fazer. A mim sempre me apresenta uma visão de médio e de longo prazo. Aquilo é que me acabei de falar. Dentro de pouco tempo, na anuncia lançamento de minha visão. Como a Caminho pensa como o Estado guineense devia estar estruturado. Como a Caminho pensa como não pode consolidar as instituições. Como é que não pode garantir? Como todo cidadão guineense nasce de parte de uma unidade de que ele pode realmente disputar-se com ele. Basta pegar texto. Basta ser sério. Basta ser alguém que está a cumprir que regra de jogo. E que ao contrário, que aqui não tem em nenhum momento.
E que tem sucesso, mas é por explicar onde é que sucesso é. É por explicar o que. Então, a minha visão é baseada no respeito da lei e na construção de um Estado que garante direitos e liberdades fundamentais do cidadão e construção democrática. Por exemplo, a democracia, e da parece um termo muito longo e que mais pertence a outro índice aqui nós. E ainda está falando bem. Por isso a questão da democracia não vai para o pragmatismo, que não permitindo realmente ganhar e que não permitindo avançar. Se não por compor estrada, o que é que não canal com tudo? Se não por fazer uma escola, o que é que não canal fazer escola? Isso tudo está bem. Mas onde é que a democracia acaba por ser diferente de outro sistema? E a democracia te obriga para mim informar o que é que não vai fazer. Democracia que te obriga para conta onde é que dinheiro não sei, para fazer que coisa que não faz. Democracia é que te permite para a nós tudo enquanto povo não vai judicar contra que dinheiro aplicado direito. Democracia que te permite para nós verificar se contra mim não quer tomar vantagem, quer tirar vantagem de que facto como fala como não cumpre. É como não conta que história é. E por parte banal, mas é fundamental para não criar que Estado que realmente não está na permitido. E que tem nenhum papel, e que tem nenhum papel que filho não fala, baba, que casa de pai é cuidando, que fica lá. Não pulgou sozinho, que tem nenhum papel que não contempla. Como filho pega a casa e trabalha e coisinho. Vamos falar. Se papel bem se viu como tudo que mata o que desafio, aquilo que o filho bindi para poder zingar aqui casa. Se papel bem se viu como tudo coral de vaca aqui diz, é que o filho bindi para zingar aqui casa. E não chega um momento que o papel não fala, bem, mas é que os estudos cantam, para não fazer coisa. E aquilo que a voz enquanto profissionais de comunicação, vou ter que ajudar no leva junto do meu povo. Se não compor estrada, nós tudo não contente com a estrada, compor, mas canto. E canto. O que é que não entrega para poder compor estrada? O que é que não hipotecar? Em relação ao nosso futuro. Não dá um exemplo para ficar. A minha 2000, na 99, entre 99 e 2000, eu estava num projeto do Banco Mundial. Minha trabalho era apoiar o governo de Guiné-Bissau para poder resgatar contrato de concessão que tem com o Porto, que tem com o Telecom, que tem com o aeroporto, que tem com o transporte aéreo. Porque, se você lembra, naquela altura, nem telemóvel nunca tem. E nunca tem telemóvel para mim. E nós assinamos um contrato com o Portugal Telecom. Daqui falaram como todos os serviços que tem, e deve ser um monopólio. Monopólio significa que o único que pode fazer é Portugal Telecom. Então nós trabalhamos afincadamente para libertar Guiné-Bissau de que contratos de concessão. Que contratos de concessão têm durabilidade de quanto tempo? 20 anos. Não considera como aquilo. Na infraestrutura é para rádio como contratos que têm duração. Mas não fala 20 anos aquilo. Gosto. Para cumprir o aeroporto, ainda assinaram contratos de 60 anos. Cada dia que o povo guineense pintado se contestar a acordo. Portanto, decisões que estão a tomar. E que a decisão que tem impacto só na minha geração, a geração mais grande de Guiné. E decisões que não têm impacto tem na minha neta, que tem na 2 anos e meio. Porque o povo guineense acha como aquilo é normal. O povo guineense, como é normal, tem um presidente que está a falar com uma e que tem a obrigação de ouvir a Assembleia Nacional Popular para assinar contrato de exploração de petróleo. Se ele ser amigo do presidente do Senegal e por isso daquele, é chegar a um acordo, é assim. Desde que ele ganha, que outro ganha, o problema não resolve. Logo, nós tudo não tem que fingir como tudo está bem. É como não fala aqui música, velho. É por até fingir. É por até fingir. Mas gosto de urna que chama. Como é que chama? Presidente, Urna só. então um acordo assinado na Paris entre duas coligações, PAI e Terra Branca, com aplica mais caralho. Como é que é essa situação? Obrigado. E vão sempre esclarecer como o que é que obriga partidos em relação a um determinado comportamento político. E aqui não fala coligação. E, portanto, tem grandes blocos. E tem um PAI Terra Branca, e tem um API Cabaz Garante.
lá dentro tem regras muito específicas que pensa como, pelo menos no caso é assim, e está regulamenta o que é que cada quem deve fazer. Entre dois blocos, o que é que tem essa maneira que eu falei? Um acordo sobre grandes linhas. Um acordo que, na não entender, ensinado no sentido de não comprometer com a, não colocar Guiné-Bissau no primeiro lugar. Não colaborar no sentido de exigir respeito de lei. Não colaborar no sentido de fiscalizar para eleições serem justas, livres e transparentes. Não colaborar no sentido de povo guinense poder, de facto, hora que chamar a urna, vota com absoluta liberdade. Se não acha, amanhã ou antes da eleição, ou depois da eleição, como não tem a condição para ir um bocadinho mais longe, não vai fazer. Mas tem um momento que tem de acordo entre duas coligações para, de facto, não poder conduzir o processo político. Em caso de segunda volta, sempre o partido está recorrendo a outro partido para poder fazer aliança. Cada embaixador avaliação na outra eleição que passa, não assistir momentos e falar traição, outro caminho, acabar de chegar fim com a cor. Bom, primeiro e antes de mais, eu preciso falar com a nossa questão da pensão na segunda volta. A nós, para diagnóstico que nós fazemos e próprio determinação, que não pensa que existia na povo guinense, mas que não nos torna ainda muito mais ativo. Esse deveria ficar resolvido na primeira volta. Aquela que não falar. E tem assim, eleição e um momento de afirmação de liberdade. Mas na cada eleição, não tem que ser capaz de colocar o que é essencial. A nós, sim, menospreza outros candidatos. Sim, tratá-los como menos importantes. A nós, na essencial, para tudo o que é que não protagoniza nos últimos 5 anos. O povo guinense, na essencial, ele foi colocado urna que não permitir. Aí fica claro. E uma se só com malo. Hoje domingo se mostra. E que não podemos resolver na primeira volta. Mas, respondendo a boa pergunta. Mais uma vez. E que aqui caminha permite de ir para o futuro. O que me faz é passado dele. A mim pensa como tudo o bias que não ganha, não manifesta, não abertura para trabalhar aqui. Porque não falar como a Guiné-Bissau nunca cana cedo um proprietário de nós. Nem que um partido tenha só 3, 4 20 que se traz. Que 3, 4 20 da conta para nós. E portanto, abertura para papel. Abertura para estabelecer compromisso. Abertura para não trabalhar junto nesse serviço de servir, não manter sempre. Mas o que é que não nos espera? E de como se nós não aprender alguma coisa, com lições de passado, não nos espera como aqui nós irmãos também é aprender alguma coisa. E que é importante se a menina falar com eles que traíram, eles ainda falam com nós que traímos. Não espera com a maneira que ela não aprende. Eles também é aprender. E não espera como assim, tem necessidade de não voltar a sentar. Não se sinta com um bocadinho mais de compromisso, um bocadinho mais de seriedade, um bocadinho mais de certeza de como não há cumprir que é que de facto não colocar. Gente, com o aproximar de eleições, há que chamar de atenção a forças de defesa e segurança. A mim pensa como a. Perante começar para o povo. Porque o povo que tem que dar sinal de como exercício de democracia e um direito. Porque agora que não fala povo, vai juntar tudo isso, incluindo força. Agora, Forças Armadas, ele comandou uma vez, esteve, de facto, ali, Luís Melo, que era Ministro de Defesa, também o Ministério de Defesa, assim convite, anima uma conferência. Para mostrar-lhes como se a nós tudo enquanto cidadãos não tem responsabilidade, não é? Um fardado tem ainda mais responsabilidade. Para ver o quê? Porque está na porta um elemento, nesse caso farda, que é símbolo do nosso país. Então aquilo devido aumenta a ser responsabilidade. E um dos principais princípios que devido observar é a equidistância em relação a questões políticas. Para mim, respeitar uma autoridade. Para mim, respeitar um elemento de segurança, um elemento de defesa. Ele que pode permitir para ser utilizado no jogo político. Ele tem que ser alguém consciente de que se a atuação de começar, de que se a atuação de acabar. No caso de forças de segurança, em outras partes próprias é chamado força de ordem.
onde é que desordem tem. Eles é dividido para si, para poder pôr ordem. Mas para poder subir, onde é que desordem tem. Eu tenho que conseguir ordem. Eu tenho que conseguir lei. E a hora que eu consigo lei, nem que alguém dá orientação, eu falo, não, mas está fora da ordem. Mas a mim que se vê que conceito sei. Que na Guiné-Bissau, quem está a falar, a minha recebeu ordem. Portanto, ninguém, e que está escrito em nenhum carro, e dado ordem tem para cumprir. Amanhã, vou julgado para via daquele ato que eu vou cometer. E eu penso que eu nem podia falar, e tal alguém que dá uma ordem. Eu não descobri como aquele alguém que se lei, ele comandei que lei que ordem, e que se vê que conselho. E por como o chefe, e falei da ordem. Mas não tem nada a ver com aquilo. Se eu vou cumprir ou não cumprir. Não força de defesa. Aquilo deve ser o garante de nossa soberania. Nossa soberania é aqui. Nossa soberania e nosso território. Nossa soberania e não órgãos de soberania. A hora que eles pensam como é de fidelidade só ao Presidente da República, é que está na lei do documento completo. Aquilo é que nós termina sempre para falar. A hora que nós falamos gloriosas Forças Armadas. E que é só para vir nome gloriosas e bonito. E para vir cumprir uma ação que deles glória. Mas tem que continuar a cumprir sempre. E tem coisas que não estão estranhas. Eu tenho que falar como, não, o domingo está criticado, está falando, não. A mim tem que ajudar para, de facto, não compreender. Entender que não vive bem. Porque a maioria, e manga aqui, talvez que se viesse, a maioria de que chefias militares com ele, a mim com eles, aqueles estudantes, nós estamos juntos. E gente que vai à escola. E gente que sabe muito mais do que gente que não manda neles. Então prepara. Não acontece, prepara. Na reta final, tem que criar condição que não garantir segurança ao povo guineense. Se o som pode manifestar, que outro pode manifestar? Se o som pode sair, que outro pode sair? E é como não fala. Se não tem segurança de tudo isso, a nossa é festa de democracia. Ele ser realmente festa, se não é que não fala aqui. Mas a seguinte continua a me instituir em causa. Não direito. De maneira que eles ainda protegem, ninguém me proteger. Não é aquele povo protegido. Mas não quer parar. É um movimento que termina só hora que o povo resgata de facto direito de ser do ele que não cuida, que ainda é representado legalmente. Bom, e para assim como não trata essencial de assuntos que estão a trabalhar, na Garça Simões. Desculpa. E tem um governo de uma notícia coisa, e tem a intenção de produção de boletins de voto no país. PIGC, tem algum comentário sobre isso? E que a PIGC que divide ter só comentário. Todo o povo guineense deve mostrar indignação. Porque uma falsidade evoca a nossa soberania, para poder falar. Não é? Nós estamos engana aqui. Nós estamos engana não cabeça, nós falamos que não engana aqui. Não é? A volta aqui não está falando como tem gosto lá fora que quem está financia eleição. Mas gosto a nós, por uma questão de coisa, para a primeira vez, a nós que não financia não eleição. Mas depois da vira, eu falar que gente que deveria financiar, vou prestar dinheiro para provar pagar eleição. O que é diferente? Só para poder falar como suma, a mim prestar dinheiro, fazer não sei o quê, nunca me estou observador, nunca me estes, nunca me estique. Meu irmão, democracia é um processo contínuo. É um processo contínuo. E que está começando ali, cabalou. Se contra nós, povo guineense, fazer uma avaliação e concluir como não instituição esteja tão sólida que não precisa de apoio de fora, é perfeitamente normal. Portanto, a hora que alguém não fala como até a hora que a França não fazia eleição, será que a não trabalha para baixo supervisão? Que ignorância. Porque mesmo que eu falo guineense, não é? A minha cara vai estudar na França, porque ante a França tem de ali. Que não vai lá. Não sou ali. Mas talvez é assim para poder estudar e por cantinho. Está no papel outro coisa. Um cara vai tratar no hospital francês. A minha trata só no hospital de Guiné-Bissau. Também a mim soberano. Lá que soberania está começando. Mas para a escola, qual filho de 15 que está aí? É por aí França, por aí Portugal, por aí Estados Unidos, por aí Canadá. Para aí tratar.
Toca alguém está sentando na órgão de comunicação internacional. É perguntar, o que é que me faz na França? Me trata. Eu falo, bem, anda o povo agora. Não, que lá, tudo mundo seguir como e assim, não sei o que, não sei. Mas olha que chega aí na questão de eleição. Soberania. Soberania, goste, boletim, tem que fabricar. E irmãos, esta é só uma razão. E tem só uma razão. Pensa como se você estava atento. Hoje eu falado com uma... Hoje eu falado com uma resultado da dia. E goste Supremo, acaba para Carmen, na riba de cabeça dos juízes. Você não com uma... Esse que é o resultado que tem que fazer. O Supremo faz aquele acordo onde quem falou como é reconhecido vitória. Qual que foi o primeiro ato? Que é fazer? Acabou falando com a boca, lembra? Se vou falar com a boca, lembra? Só não fala com a boca, como tu sabe. Primeiro ato, vou lembrar tudo. E queima boletim. Primeiro que mandei queima boletim. Lei está falando com boletins de uma determinada eleição. E deve ser guardado até antes de próxima eleição. Hoje aquilo, resultado dado só, boletim, urna, não sei o quê, tudo queimado. Para ver o quê? Para que ninguém um dia vinha abrir. E vai hoje aqui, cá nós tudo não sei. Como é que acontece? Bom, mas naquela altura, para ver o que mandei para saber queimar boletim. E provavelmente, que boletins que é alterar? Quem que pega alba? E não conseguiu hoje como, de facto, alterar. Para ver o quê? Porque quem que está fazendo? De Casa de Moeda, de Portugal. E que para mim tem orgulho de como não coisa está fazendo na Portugal. O que é aquilo? Mas nós não temos que reconhecer como não quero reunir tudo que condições que é necessário para não garantir o povo guineense de como que boletim que pode falsificar. Gosta não? Não imprimir. Acaba não imprimir porque se contra a presença de observadores ou não. Se contra não guarda que está falando negativo. Para não por ter certeza como é que era produzido mais de nenhum outro local. Portanto, dica só a PAIGC. PAIGC na denúncia, a mim enquanto candidato, na sendo um ativo denunciante de toda a situação. Mas o que é que tem que resolver é nosso povo guineense. Se não compreende, é mensagem que não passa muito. Não por ter outra prioridade, se que atravessa, para facto, não ainda no caminho que não diz. Bom, posso não tem que parar. Tempo vai. Muito obrigado por acompanhar a Rádio TV. Vou desligar na outra.